Vamos direto ao ponto na nossa reflexão pastoral de hoje. O tema central dessa nossa análise é a verdadeira felicidade e, principalmente, como acontece essa transição tão desejada do vazio existencial para uma vida de plenitude em Cristo. Se fosse possível parar qualquer pessoa na rua, de qualquer idade ou classe social, e perguntar qual é o maior desejo da vida dela, bom, as palavras poderiam até variar, mas a bússola apontaria sempre para a mesma direção: a felicidade. Todo mundo quer ser feliz, não é mesmo? É um desejo totalmente universal, algo que já nasce plantado na condição humana. Mas o grande X da questão é como a gente busca essa felicidade. E isso levanta uma reflexão muito importante. Afinal, onde estamos procurando essa felicidade? O problema nunca é o desejo de ser feliz, isso é óbvio. O problema é a fonte que a gente escolhe para matar essa sede. Será que estamos cavando no lugar certo? Ou será que estamos gastando nossa energia em poços que, mais cedo ou mais tarde, vão secar completamente? A nossa sociedade oferece um cardápio até bem previsível de lugares onde essa tal felicidade estaria escondida. Basicamente, dinheiro, sucesso, conquistas e prazeres momentâneos. Mas vamos ser muito honestos aqui. O dinheiro já fez alguém completamente feliz de uma forma duradoura? O sucesso profissional absoluto já trouxe aquela paz de espírito inabalável? O prazer físico dá conta de satisfazer a alma por inteiro? A nossa própria experiência de vida grita a resposta: não, não dá. Tudo isso é passageiro. Traz muita alegria no momento, claro, mas passa longe de trazer uma plenitude existencial real. E é exatamente por perceber que essas coisas não são suficientes que o ensino de Jesus, lá no Sermão do Monte, se torna algo tão revolucionário. É um verdadeiro choque de realidade. De um lado, a gente tem os valores do mundo dizendo o seguinte: felizes são os ricos, os fortes, os que se bastam, os mega bem-sucedidos. Do outro lado, Jesus chega e vira essa lógica de cabeça para baixo com uma declaração que parece até um paradoxo. Ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito. É literalmente o oposto de tudo que a sociedade nos ensina desde que a gente é criança. Para entender de um jeito bem prático e com muita compaixão, como ter tudo que o mundo valoriza não é garantia de paz, basta a gente lembrar do caso do Robin Williams, um ator brilhante que fez o mundo inteiro dar risada. Ele tinha tudo, né? Dinheiro, fama, o reconhecimento máximo de um Oscar, o pacote completo do sucesso. Só que por trás de todos aqueles sorrisos nas câmeras, existia um vazio existencial profundo e trágico. Essa história é um lembrete doloroso de que a gente pode alcançar o topo do mundo e ainda assim não ter a verdadeira felicidade. Muitas vezes uma vida brilhante por fora é só uma máscara para uma escuridão gigante por dentro. Então, o que Jesus queria dizer de verdade com a palavra bem-aventurado? Olha, definitivamente não é aquela euforia passageira de quando algo dá muito certo. Bem-aventurado quer dizer ser feliz lá no fundo da alma, estar plenamente satisfeito e, acima de tudo, ser abençoado por Deus. É uma alegria que cria raiz que não vai embora. Não é aquela alegria que evapora quando o dinheiro acaba ou quando a saúde dá um susto. É, na verdade, uma satisfação constante e profunda. O teólogo Martin Lloyd-Jones resumiu essa diferença de um jeito perfeito. Ele diz que essa verdadeira felicidade é algo que o mundo não pode produzir e, olha que incrível, também não pode destruir. Pensa na força disso. O mundo tenta encontrar alegria em coisas externas, que são super frágeis e que a gente simplesmente não controla. Já a felicidade que Jesus ensina nasce dentro do coração e é sustentada por algo eterno. Isso significa que nenhuma crise econômica, nenhuma perda, nenhuma decepção consegue roubar da gente aquilo que o mundo nunca nos deu em primeiro lugar. Seguindo em frente na nossa análise, vamos mergulhar agora no paradoxo do reino e entender o que é, de fato, a verdadeira pobreza espiritual. Como é que a gente se torna essa pessoa tão profundamente feliz? O primeiro grande passo está nessa tal de pobreza de espírito. Mas calma lá. Antes de mais nada, a gente precisa tirar do caminho o que isso não é. Jesus não estava de jeito nenhum romantizando a falta de dinheiro ou a pobreza financeira. Ele também não estava dizendo que a gente precisa ter baixa autoestima, ser retraído ou viver achando que não tem valor. Não tem nada a ver com falta de conhecimento ou com ficar se colocando para baixo. A mensagem do Evangelho existe para libertar, não para esmagar o psicológico de ninguém. A verdade é bem mais profunda. Ser pobre de espírito significa olhar para o espelho e reconhecer a nossa falência espiritual diante de Deus. É aquele momento de clareza absoluta em que a gente entende que tem falhas, que nenhum esforço moral humano é suficiente para garantir a salvação e que a nossa dependência da graça de Deus é de 100%.
É chegar na presença do Criador de mãos vazias, abrir mão de confiar na nossa própria força e dizer: Senhor, eu preciso da sua graça, e só dela. É sem dúvida o maior antídoto que existe contra o nosso orgulho. A história tem um exemplo fantástico dessa mudança de chave. Antes da reforma, Martinho Lutero era um monge extremamente dedicado. Ele fazia de tudo. Orava horas a fio, jejuava, se confessava sem parar. Mas a realidade no coração dele era de um tormento total. Ele não tinha um pingo de paz. E por que isso? Porque ele estava exausto tentando comprar a aceitação de Deus com o próprio suor. A virada só aconteceu quando ele finalmente entendeu o que era ser pobre de espírito e compreendeu a imensidão da graça. Foi aí que ele encontrou uma paz verdadeira e libertadora. E o ponto central dessa virada na vida do Lutero serve perfeitamente para nós hoje. A salvação não vem de maneira nenhuma do nosso esforço humano, mas vem inteiramente da graça de Deus. O reino não é um troféu que a gente ganha porque se comportou bem. Ele é um presente. É dado de graça. Quando a gente entende isso, o peso esmagador daquele perfeccionismo religioso simplesmente despenca e a gente fica livre para viver com uma alegria e uma gratidão imensas. O que nos leva ao próximo ponto da nossa reflexão, a graça que transforma e como herdamos o reino dos céus. Jesus promete o seguinte: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, quem reconhece sua pobreza espiritual não sai de mãos abanando. Acaba recebendo o próprio governo de Deus sobre a vida. Mas como isso funciona na prática? O teólogo John Stott explica isso com uma ideia muito interessante de uma tensão entre o já e o ainda não. Funciona assim: quando a gente confia na graça, o já acontece. A gente entra no reino agora e Deus começa a governar e transformar o nosso coração de imediato. Só que ao mesmo tempo, a gente vive esperando o ainda não, que é a manifestação completa e eterna desse reino, onde não vai ter mais dor nem choro. A gente vira cidadão agora, mas caminhando para nossa pátria definitiva. É por isso que essa verdade bate tão forte para quem está buscando o propósito de vida. A verdadeira felicidade não está no que a gente tem, mas em quem governa o nosso coração. Se Cristo é quem reina ali dentro, a gente consegue passar pelos vales mais escuros da vida. A gente pode enfrentar problemas financeiros pesados, crises de saúde, perdas enormes, e ainda assim manter a nossa alegria fundamental intacta. O mundo do lado de fora pode até desabar, mas a nossa âncora continua firme, simplesmente porque ela não está presa em coisas que passam. Para a gente visualizar bem isso, imagina a seguinte cena: um viajante perdido no meio do deserto, morrendo de sede. De repente, ele encontra vários copos lindos, brilhantes, super decorados. Um deles tem uma etiqueta escrita dinheiro. O outro brilha com a palavra fama. Um terceiro chama a atenção escrito prazer. O viajante corre cheio de esperança. Mas quando ele vira os copos, a dura realidade bate. Não tem uma única gota d'água em nenhum deles. São promessas maravilhosas por fora, mas existencialmente vazias por dentro. O que nos deixa com uma pergunta final muito provocativa para encerrar essa reflexão. Afinal, de que adianta um copo de ouro se ele está vazio? A alma humana foi desenhada, foi feita para Deus. E é exatamente por isso que todo o sucesso do mundo, por mais dourado que pareça, nunca vai preencher o nosso coração se faltar água viva. Felizes mesmo são aqueles que têm a coragem de olhar para a própria sede, reconhecer o vazio, ou seja, os pobres de espírito, e deixar que a graça de Cristo os preencha até transbordar. No fim das contas, quando Cristo é suficiente, a gente tem absolutamente tudo o que precisa para viver uma alegria inabalável. Fica aqui o convite para pensarmos com carinho: quem é que de fato está saciando a sede das nossas vidas?